Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Pode Avançar. Aqui a gente promove crescimento em várias áreas, áreas técnicas, da sua saúde financeira, sua vida pessoal. E hoje nós temos um tema muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre finanças, planejamento. E temos dois convidados aqui muitíssimos especiais. Temos aqui o Maico, ele é formado em contabilidade, tem MBA em gestão financeira e está há mais de 12 anos atuando na área. Seja bem-vindo, Maico. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco aí da parte financeira com nossos amigos que estão nos assistindo. Maravilha. Eu também estou aqui com o amigo Paulo. Seja bem-vindo, amigo. Ele também é formado em contabilidade, tem pós-graduação em finanças e controladoria e está há mais de 15 anos atuando na área. Que bênção, hein? Maravilha. Seja bem-vindo, amigo. À disposição, pastor. Obrigado pelo convite. Tá certo. E olha, o tema financeiro sempre é um tema um pouco delicado, né? Geralmente, quem está nos assistindo agora já vivenciou problemas na sua saúde financeira, lidou com dívidas ou estão totalmente endividados. E eu sei que as informações aqui serão valiosíssimas. E recentemente eu vi uma publicação que dizia que no Brasil nós tínhamos em torno de 70 milhões de brasileiros endividados. Isso é grave, né? É quase metade da população. Na verdade, dos que trabalham, é mais da metade da população que trabalha. E eu queria perguntar para vocês quais são os princípios aí para não ficar endividados. O que a gente deve fazer para não cair em dívidas? Esse tema das dívidas é algo muito importante assim na vida de qualquer pessoa, né? Ela seja um solteiro, seja casado ou um casal com filhos, né? É um tema muito importante porque quando você contrai uma dívida que talvez ela saia fora do teu controle, isso acaba te sugando muita energia. Sim. No teu trabalho, na tua família. Então a gente pode notar que muitos relacionamentos acabaram se desfazendo, casamentos, por conta de dívidas, né? Ou a pessoa não consegue se concentrar no trabalho, até mesmo afetar a própria saúde física da pessoa, né? Então isso o ponto da dívida, ela é muito complicado porque ela acaba te afetando em todas as outras áreas da tua vida, né? E acaba te prejudicando a ponto de pessoas que até pode cometer suicídio ou ficar doente por conta de ter uma dívida, né? Que isso acaba talvez ficando com alguma doença na mente por uma sobrecarga de pressão e de desgaste, né? Que a dívida acaba gerando, né, para a pessoa. Eu costumo dizer que se a dívida não tira o teu sono, tá tirando o sono de alguém. Quem você está devendo, geralmente. Não, isso é tão verdade, essa questão da saúde mental e emocional nesse contexto de dívida, porque quando nós paramos para avaliar aí o custo que é estar endividado, principalmente no Brasil, com taxas astronômicas de juros que são cobrados aí, então isso se torna uma bola de neve e sair disso normalmente não é muito simples, né? Na verdade, o simples é você prevenir estar nessa situação, nesse contexto, que é basicamente elementar você gastar menos, né, do que você recebe, ou melhor, gastar menos do que você recebe, isso mesmo. E você falou uma coisa interessante, Paulo, sobre o custo da dívida, né? Porque alguém pode pensar assim, não, eu tô com a dívida aí, vou esperar 5 anos, caduca e tá tudo certo. E não é bem assim. Não é bem assim porque você tem um negocinho chamado escório, você tem um registrozinho no Banco Central, e isso pode afetar muito você. E outra coisa, você vai perder oportunidades também. Porque em algum momento que você poderia fazer uma aquisição importante, você precisaria de algum recurso via banco, você vai ter crédito muito caro por causa do teu histórico. Então você poderia pagar uma taxa de juros de 1,5%, 2%, vai acabar pagando 7, 8 ou até mais. Então assim, o custo disso, às vezes por coisa pequena, é muito alto. É muito alto. Que a gente vem numa cultura aqui no nosso país que não é muito divulgada. Hoje com a internet com certeza melhorou muito, mas lá na escola a gente acaba não recebendo essas informações referente à nossa vida financeira, né? Que é um ponto muito importante. Então a pessoa antes de começar assim, tá começando a trabalhar, vai estar pensando em se casar, é importante também a pessoa investir um pouco na educação financeira.
Porque, infelizmente, no nosso ensino público, até nas escolas particulares, a gente não tem lá desde o começo, né, quando é criança ali, ou adolescente, de ter esse incentivo a estudar a parte financeira. Então, quando acaba chegando à vida adulta, acaba meio que ficando sem ter um norte, né, para conseguir. Isso mesmo, só aprende só a gastar, ainda gastar mal pra Exatamente. caramba. Eu acho que isso daí é tão relevante porque, como a gente fala para pessoas diferentes, né, os conceitos se aplicam de forma diferente da pessoa que está recebendo a informação, como ela foi formada, como que era o contexto familiar dessa pessoa na infância. Então, isso é muito relevante que o Maicon falou, de ter uma educação financeira tanto na escola como no lar, porque vai fazer diferença para essas pessoas na vida adulta, quando vierem ali, quando vier o primeiro salário, como vou fazer, como que eu vou gastar, quanto que eu vou reservar, para que tenha uma saúde financeira saudável ao longo de toda a vida profissional. Hoje, através da internet, a gente tem muita informação já que é importante, né? Eu anotei alguns pontos aqui que, para mim, são, digamos, bases para que você não entre em dívidas e, caso você entre, também você consiga sair dela sem ter todo esse desgaste, né? Muito Então, mais... amigos, vai uma informação de ouro agora. Se você tem aí papel e caneta, prepara para anotar. E se você não tem, não corre para pegar não, porque pode você perder um ponto. Então, pega o seu celular e vai anotando aqui alguns conselhos pontuais aqui para você. Primeiramente, a gente precisa ter noção de que a gente está gastando. Então, através de um controle financeiro, seja através de um aplicativo, seja através de uma planilha, é importante que você lá separe por áreas quanto que você tem seus gastos mensais, como preparando um orçamento, né? Então, você vai colocar lá quanto que é o meu gasto com moradia, com energia elétrica. No nosso caso aqui, no contexto cristão, colocando primeiramente ali Deus, né, na fidelidade, sim, nos importante isso dízimos, mesmo. nas ofertas, né? Nosso pacto. Então, esse seria, primeiramente, no nosso contexto aqui, separar o nosso dízimo, a nossa oferta, né? E depois disso você começa com as suas despesas essenciais, né? Que são aquelas de moradia, de comida, de transporte que você precisa para locomover para o trabalho. É importante você elencar cada uma dessas despesas e colocar ali o valor que você está disponível ali a gastar. Nesse orçamento também vai constar todas as suas receitas, né? Então, pegando todas as suas despesas e receitas, você tem que ter um saldo positivo nisso, né? Que é onde você vai ou guardar esse dinheiro ou fazer um outro investimento, né? Que vai te ajudar a ter uma boa saúde financeira, né? Então, o primeiro ponto é basicamente você colocar isso tudo numa planilha, seja no aplicativo, mas importante, muito importante você ter esse controle e depois que você preparou o orçamento, o próximo passo é mês a mês você estar anotando essas despesas. Exato. Eu não tenho familiaridade com tecnologia. Pode ser no caderninho aquele, não importa o formato, o que importa é que você tenha noção de tudo que você está gastando, porque às vezes tu pensa assim, eu gasto hoje com alimentação 25, vezes 22 dias úteis, isso vai dar uns 500 e poucos reais. Mas quem sabe, talvez se eu preparar minha alimentação em casa, fazer uma marmita, talvez eu vou gastar 10. Então, você, no final das contas, você vai conseguir identificar onde você pode economizar, né? Ou onde você está tendo um gasto que talvez não seja tão essencial aí para você Eu sempre manter. vejo, Michael, assim, muitos extremos para ambos os lados. Uma coisa é a pessoa falar assim, eu tenho que economizar, e ela começa a guardar dinheiro e ela negligencia coisas essenciais e vive sob uma condição de vida muito complexa. A pessoa acaba não tendo nem vida direito por esse desejo, necessidade de guardar. Ao mesmo tempo, tem outros que não se importam quanto gasta. E aí é uma torneira aberta. E principalmente quem trabalha com vendas. Todo o dinheiro que você recebe, seja do livro que você vendeu, no caso aqui da comportagem, ou do negócio que você tem, não quer dizer que você lucrou. Uma coisa que o dinheiro entrou, mas você tem o custo da operação, tem o transporte, tem o custo do material, tem custos operacionais para que você consiga continuar trabalhando. E a pessoa acaba gastando, daqui a pouco está todo enrolado. Eu não vejo muito segredo nisso, né? A regra é simples, mais uma vez. Temos que ter equilíbrio. Não dá para viver nos extremos, nem uma vida muito austera, sem eu poder aproveitar com a minha família, levar para uma viagem, ou mesmo levar para um restaurante em algum momento especial, Sim. né? E também nem o outro extremo, que é muito
persuadido pela mídia hoje, de gastar, de ter o melhor celular, de estar olhando nas redes sociais aí, se comparando. Os princípios, eu fiquei pensando sobre esse tema antes de vir, Gabriel. A lição que estamos estudando nesse trimestre de 2023, né? Os princípios são elementares, estão na Bíblia, são simples de aplicar. Basta nós termos a disciplina adequada, buscarmos em Deus, para que nós consigamos seguir esses princípios, termos equilíbrio, termos os controles. Lógico, as ferramentas aí estão à nossa disposição para que a gente possa organizar a nossa vida, os nossos gastos, né? Mas temos que pedir, sempre buscar em Deus para que tenhamos esse equilíbrio e esse controle com as finanças. Isso mesmo. Nesse ponto que ele comentou dos gastos, né, é muito importante que a gente evite aquelas compras por impulso, que é um dos pontos que eu tinha anotado aqui também. Sim. Às vezes você está passando na frente daquela loja e você, poxa, quero comprar, né, um tênis ou sei lá, seja o que for, um telefone. Então, evitar essas compras por impulso. Vai para casa, estuda teu orçamento, pensa se realmente aquilo vai ser... Não, isso é tão interessante que a gente é bombardeado por e-mails, 40% de desconto, a marca legal daquele tênis legal que você gosta, e você, puxa, comprei um mês atrás, mas tem 40% de desconto. E aí a gente acaba, né, em algumas vezes, falhando aí, comprando por impulso mesmo, algo que não precisamos. E esse hoje consumo desenfreado que temos hoje das redes sociais, porque basicamente está todo mundo o tempo todo conectado. Exatamente. A gente começa a dialogar agora, por exemplo, sobre férias. Já já você vai abrir seu celular e vai estar lá no Instagram aparecendo para você, ó, viagens para Cancún, viagens para Fortaleza, vai lá por tal empresa X, tanto em desconto off, e você fala assim, ó, realmente, né, eu preciso viajar, tá, mas peraí, você viaja quantas vezes no ano? Vem aquele pensamento, né? Só se vive uma vez, né? Só se vive uma vez, entendeu? E você não verifica se realmente esse trecho é o mais barato para você agora. Mas tá ali, você tá 24 horas por dia sendo bombardeado com o algoritmo dizendo assim, ó, compra, consome, e hoje compra. em dia, as lojas, os bancos, eles fornecem muito crédito, né? Através dos cartões de crédito de bancos ou através dos cartões de crédito de lojas, né? Então é muito comum também a gente ser bombardeado por esse tipo de oferta, né? E vale lembrar que um crédito, ele não é uma renda, né? É, na verdade, uma forma de pagamento que o banco está te disponibilizando, mas você vai ter que pagar com a sua renda, né? Ele não está te disponibilizando uma nova entrada. Uma nova né? entrada, Uma nova entrada. É só uma dívida, forma de pagamento que você tem que ter uma boa gestão para que você justamente não entre na dívida, né? Em outras palavras, amigos, nem todo mundo pode ter um cartão de crédito. E não é porque o banco não disponibilizou limite, mesmo tendo. Mas se você não tem o controle devido, se você não se conhece muito bem, é melhor não optar pelo cartão, fazer compras à vista, do que cair em endividamento. Cartão de crédito não é uma segunda renda, como foi bem dito aqui. O cartão de crédito é uma ótima ferramenta para você acumular milhas, para viajar, para você ter um prazo, mas seria muito mais interessante que eu tivesse aquele dinheiro e aí eu aplico ele em algum investimento que vai me dar um rendimento, né? Sim. E aí eu parcelo, mas tendo aquele dinheiro já no meu bolso para fazer o pagamento futuramente. Então é importante lidar com o cartão de crédito com sabedoria. Estudar se você tem capacidade de contrair aquela dívida que você vai gerar no cartão, porque o cartão de crédito, você parcelando lá em 5, 10 vezes, ele é uma dívida. Então, nesse número que o senhor passou ali no começo dos endividados, ele entra, quem tem alguma dívida no cartão de crédito, ele está dentro desse grupo. Então, todos nós que parcelamos qualquer coisa no cartão é uma dívida. E o cartão, quando eu não consigo arcar com o saldo da fatura, se não é a maior, é uma das maiores taxas de juros, excede 300% ao ano. Gente, já fez absurdo. conta do que é isso? Uma dívida de R$500 no cartão de crédito, num período de 5 anos, vai estar em torno de R$600 mil a dívida. R$500. R$500 pode virar 600 mil em 5 anos. Isso é Nossa, acho que tem que ter um tema só pra gente falar sobre
juros de cartão e essa condição que a gente vive em nosso país de juros tão altos. Nesse ponto de preparar o orçamento, que era o primeiro item que eu tinha comentado, é muito importante que toda a família esteja envolvida. Hoje, eu sou casado, mas a gente ainda não tem filhos. Então, eu sempre sento com a minha esposa, a gente discute ali, principalmente no início do ano, quando está começando, para planejar o ano. Mas, por exemplo, quem tem filhos, é importante envolver mesmo, independente da idade da criança, envolver no planejamento para entender que tem o gasto ali com a escola, que tudo que você ali tem o dispêndio, esse ponto não caiu do céu, né? Muito legal esse ponto. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 4 anos, né? E eles devem dormir pensando, apaga a luz, porque o pai toda hora, gente, por que essa luz acesa? E o pequenininho já vai, economia, precisamos economizar e tudo mais. É importante, lógico, é brincadeira aqui, mas como o Maicon bem falou, né? Isso a gente precisa estar conversando com eles, a sua mesada, primeira parte para Deus, como você vai gastar isso, tente juntar para comprar algo mais relevante, mais bacana do que simplesmente ir gastando sem controle nenhum. Exatamente. Outro dia eu estava vendo um influencer falar da área de finanças, ficou até muito conhecido hoje. E você tem até hoje uma outra classe social, né? Que é o dublê de rico, né? É a classe pobre alta. É aquele cara que é pobre, mas ele tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro, entendeu? É o dublê de rico, ele tem tudo. Ele tem o celular do rico, ele tem o tênis do rico, ele tem a camisa, só não tem o dinheiro. E isso tá ficando assim muito comum mesmo, entendeu? É muito importante ter o equilíbrio, né? E ao mesmo tempo tem o rico, o pobre com dinheiro, né? Que é o rico, aquele que também segura e não, né? Então, outro dia eu vi a história de um bilionário aí. Tem vários extremos, né? De um bilionário brasileiro aí, um grande investidor da bolsa que ele até hoje costura as próprias camisas, sabe? Mas assim, não tem vida, né? Não tem esposa, não tem família, não aproveitou. Ele conseguiu acumular recursos, mas ao mesmo tempo perdeu as coisas mais preciosas. O tempo, a relação entre família, enfim, não aproveitou nada. Exato. Aí que entra o equilíbrio tanto das duas partes, né? Independente da quantidade de recursos que você tenha, tem que ter o equilíbrio. Que esse é um dos principais princípios na vida financeira, é o equilíbrio. Exatamente. Que você guardar dinheiro só por guardar também não faz sentido. Ao mesmo tempo, você gastar sem ter nenhuma condição faz muito menos ainda. Perfeito. Partindo assim para como gastar, ou melhor, como investir esse dinheiro. Isso passa muito, Gabriel, não sei se nós vamos entrar nesse tópico agora, sobre como fazermos o melhor investimento. Uma vez que a gente pensou aqui sobre os gastos, fazer os controles, naturalmente, dentro disso, temos que reservar uma parte das nossas entradas para investirmos, para guardarmos. Aí isso vai depender muito do perfil, da idade da pessoa, qual que é o propósito. Se eu vou investir para aposentadoria, existem uma série de investimentos para longo prazo. Se eu vou investir para trocar um carro, para comprar uma casa. Então, nesse aspecto da reserva, do investimento, nós temos também um leque enorme de informações sobre isso. Como que avançamos agora? Então, eu queria só fazer um comentário antes de a gente entrar nessa parte, ainda na questão da dívida, se me permite. Não assuma dívidas em benefício de terceiros. Nossa, é um ponto muito importante. Todo mundo que decide ser fiador acaba se dando mal em algum momento. Então, isso é bíblico, inclusive, né, Maicon? Então, é um tópico muito importante porque talvez, acho que todos nós, ou algum momento, se a gente não foi abordado ou vai ser abordado em algum momento por alguém, tem como comprar no teu cartão, tem como você emprestar teu nome para mim fazer uma compra. Então, é muito importante. Talvez, nesse momento, se você falar não para a pessoa, vai gerar um certo desgaste. E vai passar o tempo, a pessoa vai esquecer disso e a gente vai voltar a ser amigos. Mas, provavelmente, se essa pessoa contrair uma dívida, você contrair uma dívida para um terceiro e essa pessoa não pagar para você, provavelmente aquela amizade ela vai acabar se desfazendo. Ou um familiar. Então, é muito importante você ter muita atenção quando você servir de fiador ou emprestar o recurso para alguém. Então, isso é muito importante a gente ter em mente também. Tem uma coisa assim que é bem interessante e até lógica. Se surgiu meu nome,
eu me descontrolei e me entrei em dívidas. Eu não consigo pagar, não consigo resolver. Não consigo nem negociar o que está acontecendo para ter novo crédito. E agora eu peço o seu nome para eu comprar. Cara, se eu não consigo resolver o meu... Justamente, Quem se te você garante? pediu o nome de alguém é porque provavelmente o teu tá com problema, né? Exatamente. Quem diz que eu vou conseguir resolver agora o seu também, além do meu, que já tá ruim? Então, fica a dica aí. Eu queria, antes para esse tema de guardar dinheiro, de investir, eu queria tratar de um assunto aqui, porque às vezes eu converso com alguns casais e sempre me perguntam, olha, mas quem deve cuidar das finanças na família? É o homem que deve cuidar? É a pessoa que trabalha? Porque tem casa também que a esposa também trabalha. Cada um cuida do seu. A mulher que tem que cuidar. Quem tem que cuidar das finanças? Bom, eu acredito que todos são responsáveis. Bom, enfim, desde o menorzinho, os filhos maiores, o esposo e a esposa, dependendo do contexto familiar. Eu penso que aquele que tiver maior aptidão, mais aptidão, ou o esposo, ou a esposa, enfim, quem tiver maior aptidão em ter o controle, em manter isso atualizado, o importante é alguém precisa fazer. O lar, a família não pode passar o mês a mês e gastando sem ter ali os registros. Nós, como contadores, essa questão do registro é muito importante, Sim. né? Então, o registro precisa ser feito no final do mês, uma reunião familiar. Olha, gastamos mais aqui, ali, precisamos enfrentar melhor esse grupo de despesas aqui, porque toda a família tem que estar envolvida. Exatamente. Esse processo tem que ser participativo, né? Como Sim. ele comentou. Mas precisa, digamos assim, ter um dono da planilha, né? Alguém que vai registrar. E isso pode ser o homem, pode ser a mulher, é justamente quem tiver mais afinidade com a área, né? Quem tiver mais afinidade com o tema vai saber lidar melhor com isso, mas tem que ser um processo onde que vai ser conversado, onde a pessoa tenha também certa autonomia. Tem várias formas de lidar no casamento ou quando é solteiro. No casamento, você pode escolher ter uma conta conjunta ou você pode ir para cada um ter sua conta, vai de como cada casal vai preferir trabalhar, né, na questão financeira. Mas caso você opte por ter uma conta conjunta, tem algumas coisas que são importantes, né? Que cada um tenha também uma certa autonomia, né, para fazer os gastos, né? Para que, por exemplo, assim, a sua esposa quer dar um relógio de presente de aniversário. Aí ela vai lá passar no cartão, ele vai ficar sabendo do presente, né? Então tem que ter o equilíbrio. Cada casal acho que tem que conversar e tal. Quando você é solteiro também, você fazer seu planejamento ali e estudar bem como que você vai trabalhar essa forma do teu orçamento. Exato. Tem um ditado, né, que diz que cachorro que tem 2 donos passa fome. Não dá para 2, 3 pessoas cuidar da mesma planilha. Mas todo mundo tem que estar envolvido no processo, como vocês falaram muito bem. Alguém tem que cuidar e essa pessoa passa para todo mundo, conscientiza onde está indo, o que estamos gastando, o que estamos poupando, faz uma prestação de contas daquilo ali. E, de fato, é isso mesmo. Quem vai cuidar? Quem tem mais habilidade, quem tem mais condições de cuidar, né? Se você é o provedor, você trabalha, mas a sua esposa teve uma educação financeira melhor, tem mais habilidade, não é demérito nenhum ela cuidar do financeiro para você. Você vai ter uma preocupação a menos. Se ela está cuidando muito bem, tem habilidades, vai fazer seu dinheiro render, vai cuidar bem da família, daquilo que vocês precisam para ter qualidade de vida, isso é excelente. Se os dois têm essa habilidade, define um para cuidar da planilha, mas os dois participam, trocam ideias, um contribui com o outro e a família avança. E assim por diante, né? E tem que deixar de lado todo o orgulho e fazer aquilo que vai trazer crescimento, avanço para vocês. Exatamente. E aí vem um terceiro ponto aqui importante, que foi o que você tinha citado, né? Quais são os lugares que eu devo guardar meu dinheiro? Eu já vi muita gente dizer assim, olha, guardar dinheiro na poupança hoje é prejuízo. O rendimento não é nem perto da inflação. Outro fala assim, não, mas eu prefiro guardar talvez debaixo do colchão mesmo, em casa, tal, numa lata de leite ninho. Enfim, eu passo para um irmão, para um amigo que tem lá um negócio lá, ele usa. Já vi isso de outro dia. Eu falei, cara, onde é que você guarda dinheiro? Não, eu entrego para o meu irmão. Por que, seu irmão? Ele tem uma loja.
Eu passo lá para capital de giro para ele assim, tá. E quando você precisa do dinheiro, eu peço para ele me devolve, sim. E se ele quebrar? Ele devolve em estoque, né? Em Esse mercadorias. ponto é um ponto muito importante, que você pesquisando nos livros, os especialistas, né? A gente precisa, primeiramente, antes de poupar com o intuito de fazer um investimento no futuro, é importante fazer o planejamento de uma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? É basicamente você separar ali depende de qual que é o seu formato, né? Por exemplo, a gente aqui está no formato de CLT. A gente é empregado da empresa, então a gente trabalha, né? E tem o salário caindo lá todo mês, né? É garantido. Então, no caso de quem trabalha nesse formato, indica-se ali de 3 a 6 meses dos teus gastos essenciais, você tenha isso reservado para caso você perca o seu emprego, ou você tem algum problema de saúde e você precisa do recurso, ou o Uma seu carro emergência, quebrou. né? Sim. São as emergências, né? O filho teve algum problema, ou você teve qualquer situação que foge do teu controle, é importante você ter essa reserva de 3 a 6 meses do seu recurso que você normalmente recebe, para que caso alguma intercorrência tenha nesse período, você esteja garantido por mais aquele período. Então você vai ter tempo hábil. Aí o pessoal que está nos assistindo pode pensar assim, poxa, mas eu não consigo nem guardar hoje. Então imagina se quando você tiver um problema e aí você não tiver nada, com certeza a situação vai ficar muito pior do que atualmente, né? Então entra todo aquele processo do orçamento, né? Aquela reserva, você ir programando para que em um período ali de talvez de 1 ou 2 anos você consiga montar essa reserva para que você se garanta, né, de não ter nenhum problema futuramente. Nem sempre é simples a gente reservar um valor para a gente estar aportando ou fazendo investimentos, mas é um dos melhores remédios aí, ou vacina, né, que é o preventivo para a questão da dívida que nós abordamos no início. Se você tem uma reserva, ou melhor, se você não tem, em alguma situação de emergência dessa, você vai acabar se endividando. Aí você vai ter que correr atrás daquela dívida por um longo período para você se restabelecer financeiramente. Então é importante fazer esse esforço, não é simples, pessoalmente falando, né? A gente sabe que precisa ter educação, precisa ter bastante cuidado mês a mês, se policiar ali nas compras, para que você mantenha um valor do seu salário sendo investido mensalmente e esse investimento te rendendo juros não só protegendo contra a inflação, que todos conhecem aí a questão da inflação, os preços aumentam a cada dia, então você precisa ter um investimento bom, saudável, que possa te garantir ganhos acima da inflação, inclusive. No caso de quem não trabalha nesse formato também de carteira assinada e não tem, digamos, aquele rendimento fixo, pode ser um vendedor, pode ser um empreendedor, é muito importante que ele também faça isso, porque a gente teve, por exemplo, o exemplo da pandemia. Chegou um momento que o comércio fechou, e agora? O que eu faço? Da onde que eu vou tirar recursos? Quantas empresas não quebraram falta de caixa? Exatamente. Então, e as pessoas que são autônomas também, imagina, de um dia para o outro eu já não posso mais trabalhar. E aí como que, se você está no dia a dia trabalhando e aí simplesmente hoje eu não posso mais trabalhar, como que você vai conseguir se sustentar? Então, no caso do empreendedor, ou do vendedor, ou da pessoa que não tem aquele salário fixo, é importante talvez um pouquinho mais, entre 6 e 1 ano, para que ele consiga ter tempo de se recuperar sem a pessoa ficar afogada demais e entrar numa dívida, talvez que depois vai levar anos e anos para conseguir pagar, né? Em cima disso, eu até fazer uma pergunta para vocês, né? Estamos aqui, então, convencidos que a gente tem que poupar, tem que ter uma reserva. Onde guardar pode variar muito. Eu diria para você que terceirizar isso para outra pessoa nunca deu certo. No caso, você tem que ser responsável pelo seu dinheiro, então guarda ou em sua conta, uma aplicação que for sua, nunca nas mãos de alguém, nunca não, mas é meu, não tem amigo para isso, não tem parente, você tem que ser responsável pelo que é seu. Tem que ter responsabilidade sobre o seu dinheiro. E um outro ponto que é muito importante, e já ia perguntar para vocês isso, o que eu faço primeiro? Eu pago as contas e depois invisto? Ou primeiro eu guardo e depois eu pago as contas? Vai muito de quanto é os juros dessa dívida, né? Então,
talvez os juros da tua dívida seja maior do que o juro que você vai ganhar investindo. Então é importante você fazer esse levantamento antes de tomar essa decisão. Porque se a dívida ela é mais barata do que os juros que o mercado hoje paga, é importante você primeiro quitar a sua dívida, né? E depois você começa a investir. Se estiver muito próximo, inclusive, se você precisar tomar uma decisão entre o valor dos juros da dívida e o valor dos juros do investimento, se for uma coisa muito próxima, aí aquele conceito que nós trouxemos no início do podcast, né, da nossa conversa, que você se livrando da dívida, você tem mais tranquilidade para viver. Você se livra disso, você se livra de uma dor de cabeça, entre aspas, né? Então, na minha opinião, eu partiria por quitar qualquer dívida primeiro, para depois pensar em investir, e aí vida que segue, fazendo o dinheiro render para você. E uma coisa que é importante a gente separar, a dívida da conta, né? Porque tem dívida e tem a conta. Sim. A conta pode ser algo que você vai comprar, que vai te trazer alguns benefícios, e a dívida pode ser simplesmente uma coisa que você talvez nem precisava e você gerou, e isso vai te trazer esse prejuízo financeiro. Então é importante justamente segregar talvez isso, né? Porque talvez eu vou fazer um investimento para colocar um negócio, ou vou precisar talvez me endividar para talvez ter um ganho futuro, né? E a dívida muitas vezes é alguma coisa que você contraiu por algum descontrole que você teve. Não foi pensando talvez em investir num negócio, ou talvez adquirir alguma coisa que depois eu vou poder fazer uma venda. Um imóvel, por exemplo. Um imóvel. Sim. Então não deixa de ser uma dívida, mas tem que ser controlado, né? Exato. Às vezes a gente não quer abrir mão de alguns prazeres para a gente ficar em dias e desfrutar depois dele. Por exemplo, às vezes eu tenho uma dívida, ela está começando a me consumir porque a taxa de juros é alta, e eu falo, não tenho que pagar, fico desesperado, e quais são as alternativas que geralmente vocês vão buscar? O que dá dinheiro rápido? Aí começam a comprar cursos, robô de não sei de quê. Promessas. Você aplica o dinheiro tal qual você tem um retorno de taxa de juros assim, astronômicas, tipo, você vai ter um retorno de 3% ao dia, meu Deus do céu. Tem muitos casos, né, pastor? Tem muitos casos, parece até engraçado mesmo, mas é trágico para quem entra nisso daí. Hoje em dia fala-se muito das criptomoedas, né? Enfim, eu conheço muito pouco, tenho que admitir, mas não raras vezes a gente vê no noticiário pessoas que perdem, assim, dezenas de milhares de reais nesses investimentos, que têm as suas promessas ali muito acima da realidade comum que a gente vê de mercado, aí, de outras opções de investimento, mas realmente não fosse assim, o prejuízo que isso causa, chega a ser engraçado as propostas que aparecem mesmo. Sim, e aí detalhe, o que a gente deveria fazer é o oposto. Cara, se eu tô com a dívida, isso tá me atrapalhando de eu avançar, cara, o que eu tenho que eu posso transformar isso em dinheiro e pagar minha dívida? Me livrar dos juros. É o seu celular, que é 4, 5 mil reais? Pois é, amigão, começa a usar um de 1.000, vende ele, a diferença, abate a dívida. Olha para tua casa, vai no teu quarto, na despensa, você vai encontrar um monte de coisinhas que o OLX está doidinha para ver e você se desfazer. Porque o que você tem que fazer é resolver o teu problema. E assim, não é arrumar mais um para você. Se você não seguiu esses primeiros passos, que é basicamente controlar o seu orçamento, ter o controle dos seus gastos, anotar e fazer sua reserva financeira, você chegou no momento que você está endividado, fato, já aconteceu, você precisa procurar uma dívida mais barata. E o que eu quero dizer com isso? Se a tua dívida está no cartão de crédito, se ela está no crédito rotativo, que é o cheque especial, é importante que talvez você procure o banco para ver uma outra opção que vai sair um pouco mais barata. Talvez você vai contrair uma dívida de um empréstimo que pode ser de 12% ao ano, onde o cartão de crédito dá 10% ao mês de juros. Então, talvez você contraia uma outra dívida que é um pouco mais barata para quitar aquela. Não, e tem que partir daqui da cabeça. A pessoa tem que tomar a decisão de que não quer mais viver nesse ciclo vicioso. Tem que, assim, igual o Gabriel falou, nós temos que pegar as coisas que nós temos, vou tomar a decisão de viver uma vida mais simples, porque senão você vai resolver aquela situação de momento,
aí 1, 2, 5 anos depois você vai estar na mesma espiral de dívida e tudo mais. Exatamente. Então, você encontrando um custo mais barato para essa dívida, você já vai conseguir ter uma despesa financeira de juros bem menor, né? Bem menor do que talvez essa que você tem hoje. E esse é um conceito que talvez as pessoas não busquem, acaba gerando uma bola de neve, e aí depois para conseguir pegar isso, a rédea da situação é bem complicado. Exato. E se você contrair uma dívida tão grande, mas tão grande mesmo, que já compromete, se for parcelar, vai comprometer 100% do meu salário. Vai lá que você contraiu dívida aí de vários lados. Você precisa escolher primeiro aquela que tem a maior taxa de juros para você começar a resolver, trocar para o juro menor. E uma coisa que é interessante também é buscar uma renegociação. Renegociação. Porque hoje o banco está disposto, talvez, a te ajudar a quitar essa dívida, tirando quase todos os juros, porque para o banco ainda é interessante receber uma parte do que não receber nada. Então é importante buscar, seja o banco, ou seja um credor, seja a pessoa física, buscar essa pessoa para tentar renegociar. Eu ia falar para buscar um pastor, porque 100% do teu orçamento na dívida é complicado. Na verdade, assim, tem que buscar, sim, um profissional da área, vai ter que sentar o gerente da conta, enfim, alguém que possa dar uma orientação. Mas aqui a gente está querendo trabalhar no preventivo, Gabriel, para que não chegue assim a 100%. Imagina, isso é um cenário trágico, realmente. Então, trabalhar no preventivo, buscar ali, se for se endividar por algum motivo, buscar conhecer exatamente as taxas, quanto que isso vai comprometer do seu orçamento, e aí seguir aí as dicas aí. Isso mesmo. É uma frase que é um clichê, mas se é clichê é porque é importante, tá? Nada vira clichê se não for importante. Que diz que mais importante de saber quanto você ganha é saber quanto você gasta. Com certeza. E isso passa pelo controle. E um desafio que talvez você pode ter é de falar assim, olha, eu sou o tipo de pessoa, tenho um tipo de perfil que eu não consigo colocar em uma planilha, eu não tenho paciência para organizar, a minha esposa também não tem. Então, como é que eu vou me organizar se eu não consigo fazer isso? Eu acho que vocês podem dar um conselho relacionado a isso, mas eu vou dar aqui o meu. Eu acho o seguinte, existem coisas que a gente acaba fazendo pelo hábito de fazer. Talvez você não tenha habilidades com a planilha, talvez você diz que não tem paciência, não tem condição, mas se você entender que aquilo é essencial para a sua sobrevivência, você vai começar 1, 2, 3 dias, uma semana, 2 meses, e isso vai virar um hábito, e daqui uns dias não vai ser mais um problema tão grande, até porque não é complexo. Em um simples Excel, você já consegue organizar algumas básicas informações. Pode ser até difícil, mas não é só simples fazer o controle, mas tentar viver uma vida simples também, né? Por mais que a gente seja bombardeado aí por N notícias aí de marketing, de publicidade, é a gente colocar no coração e na mente a vontade de Deus na Bíblia de viver uma vida simples e aí tendo o controle dos nossos gastos para que a gente possa ter saúde financeira. Se você pensar só nesse lado, vou ter esse trabalho, né, de registrar, de controlar, talvez isso vai ser um pouco maçante mesmo, você não vai conseguir talvez levar isso por muito tempo. Mas se você pensar no prêmio que você vai receber no final e avaliar, isso também vai ser importante. O que é o prêmio? Você talvez sobrar algum dinheiro para fazer uma viagem com a sua família, Sim. Você investir para talvez realizar um sonho. Ter um objetivo, exato, né? Então, talvez essa troca vai te dar um pouco mais de ânimo para estar fazendo esse controle que, primeiro que ele vai te dar mais tranquilidade, né? E saber onde que você está gastando mais, o que você poderia economizar. E no final você vai conseguir talvez ter um saldo positivo maior do que aquilo que você esperava e você vai conseguir realizar alguma coisa que você tinha em mente. Então, e aí isso vira um ciclo, né? Que você vai fazendo, você vai vendo que isso tá te trazendo resultados. Então não vai ser aquela coisa pesada, né? Para você estar fazendo no dia a dia. É isso mesmo, gente. Queria perguntar mais coisas para vocês, mas nosso tempo acabou. Mas a gente vai fazer nossa parte 2, porque eu ainda estou com curiosidades aqui. Então vocês já estão convidados
para retornar, para a gente fazer uma parte 2 aqui desse tema, a gente aprender mais sobre esse assunto, foi muito agradável. Eu queria até fechar com um exemplo que há pouco tempo eu ouvi do Flávio Augusto, foi um dos bilionários brasileiros mais jovens a se tornar bilionário. Ele falou assim, na entrevista que ele estava participando, falou assim, você já tomou Bezetacil? Sabe para que serve? É uma injeção que dói muito. Geralmente você toma quando você tem alguma inflamação séria, ou tem que combater algum tipo de bactéria, enfim. E por que você toma, mesmo sabendo que dói muito? É porque é uma questão de sobrevivência. Se você acabar não tomando ela, ele tem as miligramas, 600, 500, se você não tomar, você pode acabar morrendo. Mas é morrendo mesmo, literalmente. Você toma porque se você não tomar, você morre. Ele diz, cuidar da vida financeira é uma questão de sobrevivência. Ou você cuida, se organiza, ou você vai acabar morrendo. E pode ser literalmente, você vai perder sua família, você vai perder a sua paz. E isso é terrível. Então, amigos, cuida da sua vida financeira, continua acompanhando a gente, aprende, porque isso é uma questão de sobrevivência. E, gente, muito obrigado por estar aqui. Obrigado ao Maico, ao Paulo. Obrigado, Gabriel. Obrigado a você que nos assistiu até agora. E continua conosco. E não esquece de dar aquele like, tá? Compartilhar com seus amigos e seguir a gente nas redes sociais. Um forte abraço para você e até o próximo. Pode avançar.